Oi, pessoal. Então, agora nós vamos para o verbo chegar. Antes disso, o vídeo foi interrompido no verbo assistir e ficou faltando eu explicar. Assistir no sentido de residir, de morar. Ele assiste onde? Em São Manuel. Então, um verbo intransitivo acompanhado de uma adjunta adverbial de lugar. Então, de vez em quando, o celular, ele interrompe por conta dele, e agora eu fui ver por que foi interrompido, e disse que é porque estava muito cheio. Então, tudo isso que vocês me mandam, todas essas tarefas, todas essas fotos, então acaba sobrecarregando. Agora eu esvaziei tudo, acho que não vai interromper mais, tá? Então, nós vamos acabar tendo 2 vídeos novamente. Número 4, verbo chegar e dirigir-se. Verbos de movimento. Quem vai, vai a algum lugar. Eu vou ao banco e não no banco. Quem chega, chega a algum lugar e não em algum lugar. Então, ele chegou a São Manuel ontem à noite. O verbo é intransitivo e rege a preposição a. Então, cuidado com o verbo ir, com o verbo chegar. Nós temos a tendência de falar ir em, chegar em. E o correto é ir a, chegar a. E aí entra o aonde, certo? Aonde você foi, aonde você chegou. E não aonde você estuda, aonde você trabalha. Lugar fixo, onde. Onde você estuda, onde você trabalha. Aonde somente com os verbos de movimento que regem a preposição a, tá? Aonde você chegou? Cheguei a São Manuel, tá? O verbo custar. Esse celular custa. Custa quanto? Custa caro. Então, é um verbo intransitivo acompanhado de uma adjunta adverbial, no sentido de valor. Custou-me entender esse procedimento. A nossa tendência é falar custei a entender. E não existe essa regência. No sentido de ser difícil, vocês vão ter sujeito, entender esse procedimento. Uma oração subjetiva. Custou a quem? Custou a mim. Então, muito cuidado, porque, nossa, custei a dormir essa noite. Não, não existe isso. Dormir essa noite custou a mim. Custou-me dormir. Então, ele vai estar sempre na terceira pessoa do singular. Por quê? Porque o sujeito é uma oração, tá? O verbo depor. Os prisioneiros depuseram quem? O agente penitenciário. Verbo transitivo direto no sentido de tirar do cargo, de destituir. O político depôs. Depôs a quem? A Polícia Federal. É um verbo transitivo indireto no sentido de prestar um depoimento, de comparecer para prestar um depoimento. Então, depor a é dar um depoimento. E depor quem é tirar do cargo ou do poder, tá? O verbo esquecer e lembrar. Aqui não há mudança de significado. O que há é, ele é pronominal ou ele não é pronominal. Ele não esquece. Não esquece quem? Os amigos. Verbo transitivo direto. Agora, ele não se esquece. Quem se esquece de alguma coisa. Quem se esquece de. Verbo transitivo indireto. A mesma coisa com o verbo lembrar. Não lembrei o seu aniversário. Não me lembrei de seu aniversário. Então, quem se lembra, quem se esquece de. Cuidado na forma oracional. Ele se esqueceu de que haveria aula. Ele esqueceu que haveria aula. Certo? Então, sem o pronome direto, com o pronome se, verbo pronominal, esquecer-se, lembrar-se de alguma coisa. Certo, pessoal? Então, vamos apagar a lousa, trocar a lousa. Continuamos em seguida.
Voltando, pessoal. Agora o verbo implicar. Ele implica com você. Quem implica, implica com alguém, verbo transitivo indireto, rege a preposição com, no sentido de ter implicância, de pegar no pé, de ficar chateando, provocando. Essa operação financeira implica o quê? Riscos. Verbo transitivo direto. Há uma tendência muito grande de usar o verbo implicar nesse sentido de causar, implicar em. Crise econômica implica em desemprego. E esse uso está errado. A gramática manda que implica alguma coisa no sentido de causar. As denúncias implicaram quem? O político. Em quê? Em corrupção. Aqui, direto e indireto, no sentido de envolver. Então, vejam, são três regências diferentes, com significados diferentes. E eu chamo a atenção principalmente para essa segunda aqui. É um erro usual. Às vezes, manchete de jornal escrito crise econômica implica em desemprego, tá? Número 9, os verbos informar, avisar, notificar, prevenir. Ele pode ter duas formas. Ele informou o quê? O percurso. A quem? Aos turistas. A coisa é direto e a pessoa é indireto. O que informou? Informou quem? Os turistas. De quê? Do percurso. A pessoa é o direto e a coisa é o indireto. Tanto faz informar alguma coisa a alguém ou informar alguém de alguma coisa. O que vocês têm que prestar atenção aqui é quando o objeto é oracional, de não fazer duas vezes indireto. Ele informou aos turistas de que o lugar estava lotado. Informou a alguém de alguma coisa, isso que não pode. Ele informou os turistas que o local estava lotado. Informou quem? Informou o quê? Então, se a coisa é direto, a pessoa tem que ser indireto, ou vice-versa, tá? A mesma coisa com avisar, com notificar e com prevenir. Número 10, o verbo obedecer e desobedecer é sempre indireto ou rejeita a preposição a. Eu não obedeço o meu pai, eu obedeço ao meu pai, ao meu chefe, ao regulamento. Então, sempre regendo a preposição a. Atenção para o verbo pagar, perdoar e agradecer, que ele é diferente desse daqui. Aqui a coisa é sempre direto, a pessoa é sempre indireto. Ele pagou o quê? A consulta. A quem? Ao médico. Então eu não posso pagar o médico, é sempre ao médico. Eu pago a conta ao garçom, certo? Eu pago ao dentista, eu pago ao professor. Então a pessoa é sempre indireto. Jesus perdoou aos homens e não os homens. Lhe perdoou e não o perdoou, tá certo? Então, sempre aqui, coisa é o direto, pessoa é o indireto. Cuidado para não... há uma tendência de falar assim, você pagou o dentista? Você pagou o médico? Não, você paga a alguém, tá certo? Agora nós vamos trocar a louça para finalizarmos aqui os tipos de verbos, tá? Continuando. Agora o verbo preferir. Eu prefiro uma coisa a outra e não prefiro mais isso do que aquilo. Então são dois erros comuns aqui na língua, vamos dizer assim, na linguagem coloquial. Eu prefiro mais cinema do que teatro. Então, eu prefiro mais a redundante e do que não existe. Então, você prefere cinema a teatro. Então, o preferir, ele rege sempre a preposição a. Nem que, nem do que, tá? O verbo que
alvo, no sentido de desejar. Vamos circular aqui. Ele queria muito aos pais. Então, querer, no sentido de querer bem, de amar, de estimar, ele se transforma em transitivo indireto, regendo aqui, ó, a preposição a. Querer bem a alguém. E, finalmente, o verbo visar. Visar pode ser visar o alvo, no sentido de mirar, apontar, transitivo direto. Visava o quê? O alvo. Visar o quê? O passaporte, no sentido de colocar o visto, também transitivo direto. Agora, no sentido de almejar, desejar alcançar, transitivo indireto, regendo a preposição a. Ele visava a quê? A uma vaga na universidade, no sentido de almejar. Certo, pessoal? Então, esses são os 14 principais verbos que, ao mudar a regência, muda também o significado. Então, muito cuidado, porque daí, além de vocês cometerem uma falha linguística, vocês comprometem a coerência e o significado, tá? Agora vamos ter atenção em 3 ou 4 momentos aqui diferentes sobre regências que são importantes, tá? Vamos trocar a lousa. Hoje bastante lousa, né, pessoal? Então, vamos trocar para concluirmos, tá bom? Agora, então, para concluirmos, atenção para esses 3 verbos aqui, ó. Aspirar, assistir e visar, quando eles são verbos transitivos indiretos, tá? Aspirar a alguma coisa, assistir a alguma coisa, visar a alguma coisa. Então, normalmente, o objeto indireto, quando tem que ser substituído por um pronome, nós substituímos pelo pronome lhe. Eu lhe avisei que estava atrasada. Eu avisei a você que eu estava atrasada. Então, eu troco o objeto indireto por lhe. No caso desses 3 verbos, eles não aceitam o lhe. Então, ele assistiu ao jogo, não pode ser ele assistiu-lhe. Vai ser ele assistiu a ele. Então, atenção para essa pegadinha aqui, porque normalmente o lhe substitui o objeto indireto. E no sentido de almejar, de ver e de almejar, eles não aceitam a troca pelo pronome lhe, tá? Segunda atenção, verbos com regências diferentes não compartilham o mesmo objeto. Então, eu não posso falar vi e gostei do filme, porque vi é transitivo direto, gostei é transitivo indireto. Então, essa construção aqui fica errada. O correto seria vi o filme e gostei dele. Porque quem vê, vê alguma coisa. E quem gosta, gosta de alguma coisa. Mesmo que os dois fossem indiretos. Assisti e gostei do filme. Assisti a ele, gostei dele. Então, não posso pôr o mesmo objeto se as regências são diferentes. Então, eu sempre corrijo isso nas redações. Prestem atenção. Vi o filme, porque é direto, tá? E gostei dele, porque é indireto. Então, eu não posso dividir o mesmo objeto com verbos de regências diferentes. E chama atenção especial para a regência do pronome relativo, né? Que também é um erro constante. Tem gente que põe tudo que ou qual. Não, eu tenho que ver qual a regência do verbo. Quem confia, confia em. Então, a pessoa em que confiei foi desleal. Na qual confiei, em que confiei, mas não a pessoa que confiei. O filme a que assisti foi ótimo. Então, na linguagem popular, coloquial, o filme que assisti ontem, o jogo que assisti ontem
Então, não, quem assiste, assiste a, tá? O tema ao qual me referi é possível. Quem se refere a. Então, tem que tomar bastante cuidado aí com a regência do pronome relativo. Certo, pessoal? Então, regência é um assunto super importante. Ele é cobrado como, vamos dizer assim, falha linguística, se a regência estiver errada. Ele é muito focalizado, passar da língua coloquial para a língua padrão. Então, o jeito de falar popular muitas vezes desrespeita as regras gramaticais de regência. Então, ele tanto é importante na sua redação, como ele é importante no teste, como ele é importante nas questões de segunda fase. Tá? Corrigir o errado, passar do coloquial para o culto. Então, a concordância que a gente já viu, a regência e a crase, que nós vamos ver a semana que vem, são erros muito constantes, tanto na redação quanto na abordagem das questões do vestibular. Certo, pessoal? Tudo bem? Então, se ficou alguma dúvida agora na aula em seguida, vocês poderão me perguntar, tá? Então, bom estudo para vocês, né? Boa semana, que eu estou gravando isso nesse final de semana. E nos vemos na quarta-feira, em seguida ao vídeo, tá? Beijo grande para vocês, fiquem bem. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.